Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Agência Patrícia Galvão sobre a violência doméstica contra as mulheres na pandemia. Eu sou Jacira Mello, diretora do Instituto Patrícia Galvão. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a percepção da população acerca do apoio do Estado às mulheres vítimas de violência e sobre a visão da população sobre a Lei Maria da Penha. O objetivo dessa série de podcasts é debater os dados de uma pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva, com o apoio da Fundação Heinrich Böll e do Consulado da Irlanda em São Paulo. Eu sou Eliane Barros, editora de conteúdo na Agência Patrícia Galvão, e no programa de hoje nós recebemos a promotora de justiça Fabíola Sucassas, do Ministério Público de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Fabíola. Olá, Eliane, tudo bem? Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Também queria cumprimentar também o Instituto Patrícia Galvão, o Locomotiva pela pesquisa e dizer que me sinto extremamente honrada de participar aqui desse podcast. Vamos começar. Como a pesquisa trata de violência contra as mulheres na pandemia, um dos achados da pesquisa é que para 87% da população, a violência doméstica contra as mulheres aumentou durante a pandemia. Fabíola, você poderia comentar essa perspectiva da população? Sim, Jacira, excelente pergunta, e acredito que a pesquisa tenha tocado num ponto essencial quando nós avaliamos os impactos de gênero para as mulheres durante a pandemia. Eu acredito que, sim, a pandemia já era ainda, mas era também uma tragédia anunciada para as mulheres em situação de violência doméstica, até porque lá no início a questão do isolamento social foi colocada como uma das estratégias de prevenção aí do alastramento da Covid-19. Só que o isolamento social, ele já é anunciado como um perigo para as mulheres. Ele já é anunciado como um perigo porque, primeiro, fora de uma pandemia, já é considerado uma forma de violência psicológica. Então, os homens, agressores, se utilizam do isolamento como uma forma de impedir que as mulheres busquem ajuda, de diminuir a sua possibilidade de resistir àquela violência, ao poder, do agressor. Segundo, porque também o isolamento é considerado um fator de risco por instrumentos aí internacionais e por estudos que fazem aí uma catalogação dos fatores que possam levar as mulheres a uma situação de maior risco ao feminicídio. Então, quer dizer, sim, apesar de ser um instrumento para contenção da Covid-19, para as mulheres não necessariamente era considerado ou é considerado um instrumento de proteção das suas vidas, até porque quando falamos de violência contra a mulher, falamos também em saúde pública. Então, como conciliar? E eu acho que o grande desafio era justamente isso, e ainda é, de conciliar a necessidade do isolamento social com a proteção das mulheres que estão em situação de violência. Então, sim, a violência aumentou porque as mulheres estavam em situação de maior vulnerabilidade por não terem as mesmas ferramentas tradicionais para buscarem ajuda e por se tratar de um instrumento do agressor para a manutenção do seu poder sobre a vítima. Através também do trabalho que desenvolvemos com o projeto de prevenção da violência doméstica, com a estratégia de saúde da família, agentes de saúde que costumam fazer as visitas nas casas dentro desse trabalho da estratégia, na prevenção de agravos em saúde, chegaram a nos relatar que as mulheres realmente estavam mais vulneráveis, que as próprias agentes de saúde, em razão do isolamento, tiveram que exercer trabalhos aí administrativos, estavam se sentindo muito impotentes em não poder contribuir, até porque no início o receio de contaminação, a falta de informações, até porque nós também estávamos experimentando uma realidade nova, não era tão introjetada para saber como se precaver para evitar a contaminação. Um dado curioso é que houve uma redução de 70% das notificações de saúde pública. O que é essa notificação? É importante deixar bem claro
que esse termo é o termo técnico. Uma coisa é a notificação em saúde, outra coisa é uma denúncia que, eventualmente, o profissional de saúde vai fazer para uma autoridade policial. A notificação é nada mais, nada menos do que o registro da informação sobre a situação de violência nos bancos de informação da saúde para fins epidemiológicos, para fins de pautar as políticas públicas em saúde. Em relação à violência contra a mulher também. Então, a partir desses dados, eu vou saber se mais mulheres jovens sofrem violência, se são mais mulheres negras, qual a idade dessas mulheres, quais são os tipos de violência, e isso para pautar as ações em saúde pública. Então, isso é a notificação. Quando eu trago esse dado de que houve uma redução de 70% das notificações, que pelo menos eu posso dizer que duas coisas significam. Ou que as mulheres não acessaram o serviço de saúde, e assim o serviço de saúde não soube que aquelas mulheres estavam em situação de violência, ou elas acessaram esse serviço de saúde, mas esse serviço, por algum motivo, ou mesmo porque ele estava voltado para a contenção da Covid, não atentou à investigação adequada ou uma escuta especializada para apurar se aquela situação, aquele dano psicológico, a razão pela qual a mulher buscou aquele serviço, tinha relação com violência doméstica. Então, preocupa, porque ainda que tenha havido um aumento dos registros para a Polícia Militar, para o 190, para os registros do Disque 180, que também foi apurado que houve um aumento dos registros 180, que houve um aumento dos pedidos de medida protetiva e que, assim, depois com o boletim de ocorrência eletrônico também houve uma facilitação, o serviço de saúde não foi encarado como um lugar que pudesse acolher essas mulheres. Então, nós temos aí um furo, talvez sinalize um furo, ou da rede, que não ouviu direito, ou da mulher, que não pensou na saúde como um espaço para isso. Então, era isso que eu queria problematizar aqui um pouco, já que nós estamos falando da pandemia e que nós estamos falando de violência contra a mulher, que é considerada uma realidade epidêmica, não é? Ou seja, é uma realidade que mata mulheres, é uma realidade que adoece, que causa depressão. As mulheres têm mais risco de ter uma infecção sexualmente transmissível, de engravidarem sem desejarem, enfim, de sofrer uma série de agravos, ou em decorrência direta da violência, ou como um efeito aí imediato da violência. A pesquisa revela que, para 95% da população, os homens que estão agredindo mulheres já faziam isso antes da pandemia. Isto é, a pandemia do coronavírus não transformou homens que não agressores em razão de isolamento social, de tensões, etc. Como você vê como você analisa esse dado? Eu fico muito feliz que as pessoas tenham essa percepção, porque nós realmente, quando falamos de violência contra a mulher, geralmente nós não estamos restritas a um fato isolado. Nós estamos falando de uma realidade que geralmente nasce com violência, com controle, que não necessariamente é reconhecido pela população em geral como uma violência psicológica, mas que vem crescendo, né? E vem também essa percepção de que não foi a pandemia a responsável pela situação de violência. A pandemia escancarou as dificuldades para as mulheres acessarem ajuda, ou escancarou o maior poder que os homens agressores exercem sobre as mulheres. Até porque, quando nós falamos de uma pandemia, né, e dos impactos de gênero, nós não falamos só dos impactos do recrudescimento, do aumento da violência em razão do isolamento, mas falamos de outros impactos de gênero. Nós falamos do desemprego, nós falamos das mulheres que precisam cuidar dos seus filhos em casa porque eles não estão nas escolas, nós falamos de mulheres que precisam daquela merenda porque elas estão economicamente mais vulneráveis, porque muitas delas estão no emprego informal. Nós falamos de muitas mulheres que estão
nos serviços de assistência social e saúde, e, portanto, existem aí as profissionais que estão exercendo um trabalho excepcional para a contenção do impacto. Nós falamos das mulheres periféricas, muitas delas que não têm acesso à água. Nós falamos das mulheres negras, muitas delas garantindo o isolamento de outras pessoas, né? E tivemos aí na nossa experiência esse entrecruzamento da desigualdade racial, a desigualdade de classe e a desigualdade de gênero como pontos gritantes da sociedade brasileira e que trazem aí a concepção, que eu posso até fazer um link com a sua pergunta, de que não foi a pandemia a causa, mas vivemos num país desigual e que essas desigualdades colocam as mulheres negras e as mulheres periféricas em maior condição de vulnerabilidade. Nós vamos entrar nos dados sobre a Lei Maria da Penha. E, para começar, é possível dizer que a Lei Maria da Penha é muito conhecida e bem avaliada como mecanismo de proteção para as mulheres. A pesquisa traz essa percepção. Para 84%, a Lei Maria da Penha fez com que as mulheres passassem a denunciar mais os casos de violência doméstica. Bom, eu vejo isso, nós temos uma lei que está em vigor há 14 anos, vejo que é uma lei ainda que, apesar desse reconhecimento, ela ainda é interpretada de uma forma muitas vezes equivocada por compreender que as suas respostas se restringem às respostas da justiça criminal, mas, por outro lado, existe o reconhecimento da importância dessa lei e, por isso, eu posso dizer que a lei já tem atingido um de seus objetivos. Qual o objetivo? O da sua importância, da sua necessidade para a afirmação dos direitos humanos das mulheres, da sua necessidade para proteger as mulheres diante de uma ordem que banalizou a violência, que romantiza a violência e que culpabiliza as mulheres pela violência, que inverte a culpa da violência, colocando as mulheres como responsáveis. Então eu vejo com alegria, a lei ela foi introjetada no nosso cenário. Uma lei que não pega é o que pior há de acontecer para o legislador, ou mesmo para aqueles como nós aqui do Ministério Público, que tem que fiscalizar a sua aplicação e a sua efetividade. E muito mais que uma lei que pega, porque não estamos falando de qualquer lei, nós estamos falando de uma lei que provoca mudanças de comportamento. Então, eu acredito que, apesar da lei lá no início, né, eu lembro que quando a lei foi promulgada, diante de um cenário de luta do movimento das mulheres. Houve aí toda uma atuação, uma estratégia de advocacy. O caso da Maria da Penha foi levado ao OEA. O Brasil foi responsabilizado pela tolerância da violência contra a mulher. E a lei veio a provocar o Estado a adotar uma postura ampla de um enfrentamento que abarca prevenção, um enfrentamento que abarca a repressão, também um enfrentamento que abarca a proteção às mulheres e a assistência às mulheres. Então, essa pesquisa traz o seguinte recado: gostamos da Lei Maria da Penha, precisamos da Lei Maria da Penha, queremos que essa lei seja efetiva hoje, que é uma lei que serve para garantir a igualdade das mulheres. Lá no começo, não. As pessoas pensavam o seguinte: essa lei é uma lei que veio de uma forma desigual, né? Entendendo que a lei não era necessária. Isso foi discutido no STF. Houve aí também uma grande resistência de aplicabilidade da lei dentro de uma forma mais rigorosa, né? Eu lembro muito dos argumentos do princípio da insignificância, do tal do tapinha não dói, né? E da absolvição de agressores por lesões corporais aí consideradas leves. E isso acabou, né? Isso não foi reconhecido. Eu vejo que a sociedade brasileira gosta da lei, compreendeu que a lei é necessária e que as mulheres precisam se valer desta lei para que elas sejam protegidas, mas, veja bem, desde que o Estado, de fato, implemente as suas políticas públicas.
Então, nós vamos a esse encontro, porque 75% concordam que hoje se condena muito mais a violência doméstica do que antes da Lei Maria da Penha. Porém, há a percepção de que a denúncia é desestimulada pela precariedade dos serviços e pela sensação de impunidade. No Brasil, nesse país todo, nós temos menos de 450 delegacias que atendem as mulheres em situação de violência. Na própria Lei Maria da Penha, existe a previsão de que o Estado, se não criar serviços especializados para o atendimento das mulheres, ele precisa se organizar para que os serviços que não são especializados, que eles sejam adaptados, seus órgãos, os seus programas, sejam adaptados às diretrizes e aos princípios da lei. Então, fala-se do Centro de Atendimento Integral e Multidisciplinar para Mulheres e Dependentes em Situação de Violência, fala-se de casas-abrigo para mulheres e respectivos dependentes menores, falam-se das delegacias, dos juizados, dos núcleos da Defensoria Pública, de serviços de saúde especializados, de centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher. Fala-se também dos serviços, dos programas, centros de educação e reabilitação para os autores de violência. E nós aqui, como Ministério Público, podemos aí compreender o resultado da pesquisa, porque realmente nós não temos aí a efetivação dessas políticas, realmente as delegacias são insuficientes, ainda mulheres ficam em silêncio, não só pela insuficiência das delegacias de defesa da mulher, mas também pela forma como elas são atendidas nas delegacias comuns. E nós temos aí não só delegacias, nós temos serviços de saúde. Nós testemunhamos durante a pandemia aquele caso da menina que sofreu violência sexual e engravidou, e houve aí uma série de questões que a interrupção da gravidez, como seu direito, demorou para ser garantida, né? Ela correndo riscos ali em saúde, e que houve toda uma exposição da sua história, e que depois culminou na publicação de uma portaria, a respeito da qual, inclusive, o Ministério Público se posicionou contrariamente, trazendo um retrato extremamente ameaçador para a garantia de direitos das mulheres. Então, quando a sociedade brasileira presencia uma resposta de exposição das mulheres, de revitimização, de uma falta de articulação dos serviços, de uma compreensão ideológica sobre o que é direitos humanos das mulheres, né? A sensação é que realmente existe um descaso em relação às mulheres. E esse descaso se reverbera na sensação de impunidade e na sensação de que o Estado ignora o que de fato as mulheres pedem. Mas eu quero problematizar isso aqui, porque eu acho que assim, essa expectativa da punição, ela está dentro de uma cultura brasileira. E eu, obviamente, que eu estou dentro de um lugar, né, de defesa dos direitos humanos, e nós não podemos nos esquecer que a resposta da punição, ela é necessária, mas ela não é a única e nem será ela a resposta que vai ser possível de ser atendida de uma forma perpétua. Nós temos aí, enquanto os agressores estão presos, ainda as mulheres podem estar desempregadas, seus filhos tendo incorporado em seus comportamentos a violência exercida como exemplo dentro das suas residências, e assim a questão da transgeracionalização da violência, além de uma série de outros impactos que vão retratar que não é só a punição que as mulheres precisam. Nós não podemos figurar a Lei Maria da Penha como um instrumento de vingança. A Lei Maria da Penha é um instrumento de justiça, não de vingança. E quando nós falamos de justiça, é uma justiça integral. Eu acredito que a minha leitura seja essa sobre o resultado da pesquisa. Tem um dado importante para a gente comentar também nessa perspectiva. A pesquisa revela que 72% acreditam que a justiça brasileira trata a violência contra as mulheres como um assunto pouco importante. E essa percepção é maior entre as mulheres. A justiça como um todo.
Eu entendo essa percepção. Obviamente que quando nós falamos que há poucos juizados especiais, né, existem uma questão estrutural muito problemática. Então, ainda que os juizados tenham sido criados, muitos deles nas capitais e poucos no interior, existe realmente essa sensação de que a resposta esperada pela Lei Maria da Penha, até porque a Lei Maria da Penha prevê a necessidade dos juizados, já reconhece a necessidade de um juizado único. Nós temos um outro problema, que é o fato de que as questões de família não são julgadas no juizado. E quando nós falamos, né, de juízes diferentes avaliando a situação da mulher, o risco é maior de que a exposição da sua história seja interpretada ainda de uma forma discriminatória, porque nós temos aí um histórico de violência institucional. A Lei Maria da Penha veio, né, da responsabilização da OEA, porque havia uma violência institucional ali na história dela. Nós temos uma série de outros exemplos que mostram que essa descrença, ela realmente é um fato. Então, o que se vende com esses exemplos? Que realmente a justiça é falha. Mas não podemos nos esquecer que foi o STF que validou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Que também o sistema de justiça tem se empenhado fortemente na concessão de medidas protetivas o mais rápido possível. Na pandemia, corregedorias passaram a recomendar que as medidas protetivas, que elas não fossem expiradas, que elas permanecessem. Nós temos presenciado um movimento de articulação do sistema de justiça com guarda municipal, com outros organismos de segurança para fiscalização dessas medidas protetivas. Nós vimos também a criação do BO eletrônico, falando um pouco também do sistema de justiça e que a segurança pública compõe esse sistema, e que tem sido um instrumento de facilitação da comunicação. Então, veja, nós precisamos desconstruir essa ideia, porque essa ideia, quando ela é arraigada, ela acaba silenciando ainda mais as mulheres. Então, nós precisamos confiar no sistema, nós precisamos acionar. Eu sempre gosto de dizer, quando nós fazemos o trabalho com as cartilhas, com as agentes de saúde, é que nós precisamos fazer a nossa parte. E se chegar no sistema de justiça que viola direitos, isso precisa ser questionado e também precisa buscar responsabilização, assim como a própria Maria da Penha buscou quando denunciou o caso dela na OEA. A pesquisa traz alguns dados sobre a aplicação da Lei Maria da Penha que vão ao encontro dessa sua reflexão. Para 80% das pessoas entrevistadas, a Lei Maria da Penha é boa, mas não está sendo colocada em prática como deveria. Essa percepção, ela vem ao encontro do próprio clamo e da obrigação do Ministério Público, né? Ao Ministério Público cabe fiscalizar a implementação da lei. E realmente os serviços não são suficientes, não foram capacitados, e por isso que o Ministério Público vem desenvolvendo projetos para aprimorar o sistema. Mas eu vejo também, inclusive, existem as recomendações 33 e 35 da CID, né, que aponta a necessidade de investimento, né? Investimento nas políticas públicas que estão previstas na Lei Maria da Penha. E quando nós falamos de investimento, nós falamos de previsão orçamentária, de plano de política pública. Quais são os planos? Então, se você que está ouvindo esse podcast, você pode fazer a fiscalização, perguntar para os gestores qual o plano municipal que eles possuem de enfrentamento à violência contra a mulher no seu município, no seu território. Qual é o plano estadual? Qual é o plano federal? Com plano e orçamento, nós saímos de algum lugar. Agora, enquanto nós enxugamos gelo, quebrando galho, nós vamos ainda matar muitas mulheres. É essa a questão. E matar não é só feminicídio, não. Porque quando nós falamos em violência, eu já falei aqui, elas adoecem. Adoecem e isso resvala numa geração, né, uma transgeracionalização dessa realidade. Eu vejo que, apesar das dificuldades,
nós tivemos muitos ganhos. Você trouxe a percepção da importância da lei, do fato de que, de uma certa forma, os serviços são importantes para dar uma resposta. Então, existe uma confiança na necessidade, né, de uma estruturação. Então, eu acredito que a gente tem movimentado, sim, a ideia, a cabeça das pessoas para incutir a grande necessidade de que, quando falamos de direitos, quando falamos de que todas as mulheres têm o direito de viver livre de violência, nós precisamos olhar para a realidade de todas elas. E fico feliz também quando traz essa problematização para a gente questionar também para os nossos gestores se eles estão olhando para todas as mulheres. Será que eles estão olhando para as mulheres surdas, para as mulheres com deficiência, aquelas mulheres que usam cadeira de roda, né, para se locomover? Como que essas mulheres vão pedir ajuda? Como que elas vão sair para pedir ajuda? Como que essas mulheres vão se comunicar numa delegacia ou no serviço de saúde, se esse serviço não tem uma pessoa que possa se comunicar ou que entenda quais são as demandas, né? Ou que compreenda, por exemplo, o capacitismo das mulheres com deficiência? Será que está devidamente preparado para olhar para o clamo das mulheres negras, que são as que figuram na maior parte das vítimas de feminicídio e das violências em geral? Será que olham para os territórios que essas mulheres residem? Muitas vezes tem que sair lá às 5h30 da manhã de seus trabalhos, pegarem ônibus, demorar 2h30 para chegar lá nos grandes centros, ganhar um salário mínimo, deixando seus filhos com alguns amigos, na verdade não necessariamente creches, e aí voltam para casa, muitas vezes assediadas nos transportes públicos, tendo que dar conta também dos serviços domésticos. Será que as mulheres ribeirinhas, as mulheres indígenas, como que é assegurar o direito de uma mulher indígena, uma medida protetiva, afastando um homem indígena que tem direito de viver na sua cultura para levá-lo para um serviço ou para afastá-lo da sua tribo? Como que é isso? Como que o Estado responde às mulheres imigrantes ou refugiadas que não falam a língua portuguesa e que precisam de informações para entender a nossa cultura? Então, nós temos muitos desafios, mas essas perguntas têm que ser feitas, porque políticas públicas para as mulheres têm que se pautar pelas mulheres. É isso que eu queria dizer aqui. Com certeza, Fabíola, e todos esses exemplos que você trouxe aqui reforçam, né, a urgência de que o Estado incorpore as perspectivas de gênero, raça e classe na implementação dessas políticas públicas. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, que é o último episódio dessa série de podcasts sobre a violência doméstica contra as mulheres na pandemia. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, Fabíola, por você ter compartilhado, né, toda a sua experiência nesse campo, que já é de longa data, e não sei se você teria mais algum ponto que você gostaria de destacar. Eu queria só trazer aqui algumas palavras finais, né? Dizer que eu respeito e admiro muito o Instituto Patrícia Galvão, dizer que é um grande orgulho participar deste momento e deixar o recado para as mulheres acessarem o site do Instituto Patrícia Galvão, caso queiram buscar informações, também acessarem o site do Ministério Público de São Paulo, né? Vou falar um pouco do Ministério de São Paulo, mas também do Conselho Nacional do Ministério Público. Encaminhem e-mail para a ouvidoria se precisarem de informações, que nós vamos atender. Coloco aí, dou a dica da cartilha, também está no site do Ministério Público, da prevenção da violência doméstica com a estratégia de saúde da família, que foi recém-traduzida em uma parceria com a Unicamp, o Sebrae, em 5 línguas: inglês, francês, espanhol, creole, haitiano e árabe. Então, convido que vocês acessem para conhecer esse material. Obrigada, Jacira. Obrigada, Eliane. Abraço para Marisa também.